O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que o Brasil vai apresentar o plano de contingência amanhã. Direto então para Brasília, com o repórter André Anelli, as atualizações, a grande expectativa para favorecer os empresários com prejuízos no tarifaço. Boa noite, André, bem-vindo. É isso mesmo, Thiago. Muito obrigado. Boa noite a você também. Boa noite a todos aqui no Jornal Jovem Pan. Inclusive, o Palácio do Planalto já enviou diversos convites a empresários para que participem da cerimônia que vai ocorrer amanhã, às 11h30 da manhã, com o anúncio oficial do plano de contingência aos setores prejudicados pelo tarifaço americano. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já vinha afirmando desde a semana passada que a expectativa do governo era anunciar as medidas no início dessa semana, o que acabou sendo confirmado no final da tarde de hoje. O ministro disse que o governo vai abrir um crédito extraordinário para fornecer os recursos necessários, mas não citou valores. Ele também garantiu que a medida seria assinada ainda hoje pelo presidente Lula. Bom, o André volta em instantes com outras informações. Daqui a pouco a gente fala mais também sobre questões dos Estados Unidos para o Brasil. A gente continua no assunto do tarifaço. O ministro Fernando Haddad convocou agora há pouco os secretários do Ministério da Fazenda para uma última reunião sobre justamente a ajuda do governo para os setores que foram prejudicados pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos. Agora, a Vitória Bel chegando ao Jornal Jovem Pan, as informações, o que o ministro vai discutir com o secretariado. Tudo bem, Vitória? Bem-vinda, bom trabalho. Olá, Thiago, boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Pois é, essa última reunião entre o ministro da Fazenda e os secretários e também técnicos de outros setores do governo vai justamente alinhar os detalhes desse pacote, e uma das principais preocupações é como deixar o texto afinado o suficiente para que as empresas que realmente precisam recebam essa ajuda do governo por meio de crédito extraordinário. Um cadastro deve ser feito para que os exportadores possam receber esse crédito extraordinário. O valor ainda está sendo estabelecido, como o André Anelli disse mais cedo, mas a intenção do ministro da Fazenda é que esse valor permaneça dentro da meta fiscal, ou seja, que ele conte sim para o estabelecimento, para a chegada na meta fiscal de déficit zero, que é a prevista nesse ano de 2025. Os aliados de Fernando Haddad ainda estimam que essa ajuda do crédito extraordinário deve ajudar pelo menos 70% dos produtores brasileiros que estão passando por dificuldade, produtores que precisam imediatamente de capital de giro, por exemplo, para se reestabelecer até o final do ano, ganhar um novo fôlego e procurar novos mercados para essas exportações. O que também esse pacote também deve prever outros tipos de isenções tributárias, ajudas do governo por meio de créditos tributários. Isso tudo vai vir por meio de uma medida provisória ao Congresso Nacional, e o presidente Hugo Motta já disse que vai dar prioridade para esse projeto, para essa medida provisória, assim que ela chegar aqui na Câmara dos Deputados. Thiago. Vitória, volta em instantes. Vou chamar já os nossos comentaristas, a Dora Kramer e o Nelson Kobayashi, participando também do Jornal Jovem Pan. Dora, boa noite para você, bem-vinda. Bom, ao governo só cabe tentar amenizar os impactos do tarifaço, porque diálogo com os Estados Unidos, por enquanto, nada. Boa noite, Dora. Boa noite, Thiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos, né? Se fosse só nada, estava bom, né, Thiago? Mas porque é cada vez mais grave, a provocação não para de acontecer. Pois é. Então, amanhã a gente vai ter esse anúncio aí naquela cerimônia no Palácio do Planalto, tudo como contaram André e Vitória. Agora, uma preocupação entre os economistas e também no governo, que é a preocupação com o fiscal, o impacto disso no fiscal, né, no equilíbrio fiscal. Não pode ser nada parecido com ajuda, com socorro na pandemia. Há também preocupação de se restringir esse apoio a realmente quem precisa, a de não serem estabelecidas aquelas isenções que depois nunca mais deixam de ser concedidas. Então, tem uma série com os empregos, a preocupação central com os empregos, que isso bate diretamente no governo, no aspecto político. Temos um desemprego
baixo, e isso o governo não pretende que se altere. E também tem o Congresso, né? O Congresso onde as coisas não andam nada bem, onde as coisas andam conturbadas, onde o ambiente realmente é muito confuso. Isso chega lá, não sei se vai chegar todo o pacote, todas as medidas em forma de MP, de medida provisória, mas que, embora tenham vigência imediata, dependem, claro, do Congresso, seja para aprovar, seja para não rejeitar e também não deixar que elas percam a validade. Coberto, tudo depende, no caso, para a sequência desse plano de contingenciamento do Congresso Nacional, é saber como que os parlamentares vão enxergar esse projeto, se vão, claro, fazer alguns apontamentos em relação às contas públicas. É esperar para ver. Bem-vindo, Kobayashi. Boa noite para você. Muito boa noite, Thiago. Boa noite, Dora Kramer. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. E esses primeiros dias, primeiras semanas de vigência da medida provisória, que já tem validade de imediato a partir da sua assinatura, da sua publicação, serão importantes para os parlamentares, os políticos e o governo em especial medir como a sociedade em especial, os beneficiados por esse programa vão reagir. Eu acredito, Thiago, que se chegar no prazo final da medida provisória e os brasileiros e as pesquisas apontarem que se tornou um bom programa, que foi bem recebido pela população, dificilmente o projeto, a medida provisória vai ter resistência de se converter em lei lá no Congresso Nacional. Principalmente porque cada vez mais as pessoas estão preocupadas com popularidade, já que ano que vem é ano eleitoral. E isso para todo lado. Poder Executivo e também para o Poder Legislativo. À medida em que, também do outro lado, se não repercutir muito, se não colar, se não pegar esse tipo de medida que o governo vai anunciar amanhã, também o governo vai fazer os seus cálculos para recalcular a rota e, de repente, apostar de fato, aí sim, numa negociação que veio sendo postergada, de alguma maneira, pelo presidente da República em específico. Não pelo governo, que teve Geraldo Alckmin, ministro da Fazenda, Fernando Haddad e outros interessados na negociação. Mas o presidente foi, de acordo com seus discursos mais efusivos, postergando a possibilidade de uma negociação. Agora vai ser número, pesquisa, como é que isso vai repercutir para saber os próximos passos, tanto no Congresso quanto no Poder Executivo. O presidente Lula assinou a MP, chamada MP Brasil Soberano, justamente sobre o contingenciamento, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que o anúncio será feito amanhã. Acompanhe. O presidente disse que sim. Eu não sei dos preparativos, que não é da minha alçada, mas o presidente disse que ele ia assinar hoje, mas ele preferiu anunciar amanhã. Está na linha do que eu já disse nas emissoras, em outras entrevistas. O texto está 100% definido. Ele contempla particularmente os setores afetados pelo tarifaço. É bom lembrar que são 30 bilhões de reais em créditos para esse setor, uma espécie de financiamento, e amanhã outros detalhes que o governo vai dar.